CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você. Mãe e filho cearenses morrem em incêndio no Japão. Quando os bombeiros entraram, encontraram os corpos da jovem e do filho abraçados no quarto do casal. Estrutura precária. Na divisão de homicídios, apenas 8% dos assassinatos foram solucionados em 2013. Além da estrutura insuficiente, a Polícia Civil se depara com outro problema: a lentidão do judiciário. Protesto na BR-230. Moradores de comunidades às margens da rodovia pedem redutores de velocidade. O desemprego no Ceará. São 8 mil desempregados a mais em fevereiro. A boa notícia é que essa situação pode se reverter a partir do mês de maio. Boa noite. 2 cearenses morreram em um incêndio no Japão na madrugada de hoje. 3 casas foram atingidas pelo fogo. Numa delas estavam Patrícia Viana, de 31 anos, e o filho Arthur, de 7 anos. Eles foram encontrados carbonizados e abraçados. A viagem da família cearense para o Japão foi o assunto da última conversa pelas redes sociais. Dona Jusilene iria passar o carnaval de 2015 com a filha e o neto de 7 anos. Elas combinaram alguns detalhes do passeio poucas horas antes do incêndio. Ela vinha agora em junho, mas aí ela disse: não, mãe, não vou não, está muito caro de vir da Copa, mãe. Aí nós vamos só em dezembro, mãe. Vou passar dezembro e janeiro. Fevereiro a mãe vem para cá com a gente. A gente passa aqui, só passa 2 meses aqui, fevereiro e março. A gente vai esquiar, mãe, que é mês de neve ainda. A gente vai esquiar. A senhora vai conhecer o Japão todinho, mãe, com a gente. Patrícia morava no Japão há mais de 10 anos e trabalhava em uma fábrica de produtos eletrônicos. Estava casada há 7 anos com um paulista, com quem teve Arthur. A cearense veio ao Brasil pela última vez em 2012 para passar férias com os parentes. Segundo a família, no momento do incêndio, só estavam em casa Patrícia e o filho. O fogo se espalhou pela vizinhança e atingiu outras 3 casas, mas as únicas vítimas foram os brasileiros. O marido contou que ainda chegou a ver Patrícia na varanda, mas como o garoto já estava desacordado, ela não teve coragem de pular. Quando os bombeiros entraram, encontraram os corpos da jovem e do filho abraçados no quarto do casal. Ela amava aquele filho. Ela deu a vida dela pelo filho. Ela nunca deixava ele só. Juntinho direto, eles 2. Era a vida dela, era ele. Era o Rei Arthur. Que a gente chamava de Rei Arthur. A família vai esperar agora o resultado do teste de DNA para a liberação dos corpos. Eles serão cremados no Japão. Tem que fazer, não o sepultamento, mas vão fazer a cremação lá. Vai ter a cerimônia lá, o velório lá com os amigos deles. Ela tinha uma vida que ela construiu lá, ela amava o Japão. Então ele vai trazer as cinzas para nós, para a gente poder fazer também uma cerimônia aqui. Apenas 8% dos casos investigados na divisão de homicídios foram resolvidos no ano passado. Os próprios delegados reconhecem a falta de estrutura da polícia. Além disso, eles também reclamam de um outro problema. Foi somente em 2010 que o Ceará ganhou uma delegacia especializada na investigação de homicídios. No prédio moderno, trabalham 10 delegados, 71 inspetores e 18 escrivães. A equipe é responsável por investigar todos os assassinatos na capital, que no ano passado somaram 2.017. Para cada morte é aberto um inquérito, mas apenas 8% dos casos foram solucionados no ano passado. A verdade é que nós ainda não atingimos o efetivo ideal, as condições ideais para que efetivamente as respostas fossem ofertadas num menor espaço de tempo. Além da estrutura insuficiente, a Polícia Civil se depara com outro problema: a lentidão do judiciário. Muitas vezes, o preso acusado de assassinato é liberado algum tempo depois por conta da demora no julgamento e acaba voltando às ruas para praticar os mesmos crimes. Adriano Soares Menezes, de 30 anos, é um exemplo da impunidade. Acusado de pelo menos 15 assassinatos, tráfico de drogas e até roubo a bancos, ele estava solto, até que foi preso novamente pela polícia nesta quarta-feira por conta de mais uma morte.
No entanto, não se sabe até quando vai permanecer na cadeia. Eles ficam presos por um período, mas logo depois conseguem alguma medida, algum habeas corpus, alguma outra medida que lhes permitem aí responder em liberdade. Fuga no Centro Educacional Patativa do Assaré, no Ancuri, em Fortaleza. Segundo as primeiras informações repassadas pela polícia, 10 adolescentes conseguiram fugir esta tarde. Eles atearam fogo nos colchões. O batalhão de choque está dentro da unidade e viaturas do Ronda estão em pontos estratégicos da região. O número de desempregados aumentou em Fortaleza, na região metropolitana, no mês de fevereiro, em relação a janeiro, segundo pesquisa da Secretaria do Trabalho. Tereza Tavares. A pesquisa é feita entre 8 capitais do Brasil, a pedido dos próprios estados. De acordo com os dados, Fortaleza segue pelo segundo mês consecutivo com aumento de desemprego. Fevereiro registrou 143 mil desempregados, 8 mil a mais que em janeiro. Houve redução de postos de trabalho na indústria, no comércio e também na construção civil. De acordo com o representante do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT, esse comportamento é típico todos os anos. O período de festas e férias impulsiona as compras e, com isso, a indústria produz mais. Quando essa temporada passa, as contratações diminuem. O início de ano sempre é desfavorável para o trabalhador. Você tem uma redução da oferta de pós-trabalho, aqueles setores que eram bastante aquecidos no final do ano, como o comércio, muitas vezes também o setor industrial que alimenta o setor da venda e da fabricação de produtos, são segmentos que são bastante penalizados nesse período, que há uma redução da oferta de pós-trabalho, e isso associado ao número de pessoas que cada vez mais buscam voltar para esse mercado, você tem essa elevação do indicador que é típica do mês de fevereiro. A boa notícia é que essa situação pode se reverter a partir do mês de maio, impulsionada principalmente pela Copa do Mundo. E o setor que mais deve contratar é o de serviços. Essa é a aposta do governo do estado, que mesmo com um registro crescente de desemprego na capital, vê esses resultados de forma positiva. É que no mesmo período do ano passado, o desemprego era de 8,5% e nesse ano houve uma discreta diminuição para 7,7%. A gente acredita aí que nos próximos meses vai haver uma retomada mais forte da empregabilidade das pessoas aqui na região metropolitana, e principalmente aí no setor de serviço e no setor de comércio. A gente também está sempre apostando no setor muito consistente aqui no estado do Ceará, que é o setor da construção civil. 2 acidentes essa tarde na rua Ana Bilhar, na capital, complicaram o trânsito na área. Na esquina com a Desembargador Moreira, um veículo avançou o sinal vermelho, colidiu com outro carro e acabou capotando. Segundo a autarquia de trânsito, ninguém ficou ferido. Ainda na Ana Bilhar, esquina com a rua Leonardo Mota, um buraco se abriu quando o carro passava. A CAGES informou que o problema foi ocasionado devido ao rompimento de uma das tubulações da companhia. O trânsito no local vai ficar parcialmente bloqueado até que o problema seja resolvido. Pessoas que moram às margens da BR-230 em Lavras da Mangabeira fizeram hoje um protesto. Elas pedem redutores de velocidade. A BR-230 ficou interditada por horas. A fumaça que vinha dos pneus queimados era vista de longe. O objetivo do protesto é chamar a atenção do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes para que sejam instalados redutores de velocidade aqui nesse trecho. É um trecho que não é considerado ponto negro pelo DENIT, mas que frequentemente vem acontecendo acidentes e inclusive com vítimas fatais, né? A manifestação feita pelos moradores foi pacífica. Para seu Francisco, essa foi mais uma tentativa de evitar o risco de acidentes. Há mais de 2 anos, o agricultor teve 2 filhos envolvidos num acidente. Um morreu atropelado e o outro sobreviveu. Eles vinham descendo aqui na pista, bem devagarzinho, um cara vindo de cedo, pegou ele, foi embora, pronto. Até hoje não deram solução nenhuma pra gente. Há 3 meses, dona Leudimar sofreu um acidente de moto nesse trecho da pista. Ela diz que se houvesse sinalização, tudo poderia ter sido evitado. Eu quebrei o meu pulso, ralei bastante coisa, fiquei um pouquinho, deu sequela no meu olho. Para os moradores, a pista oferece riscos, principalmente para quem precisa caminhar. Os condutores passam em alta velocidade, a gente tem muita dificuldade de fazer caminhada aqui com medo. Se a gente não sai da frente, eles passam por cima da gente. Essa não é a primeira vez que os moradores da comunidade do distrito de Mangabeira resolvem se unir
e protestar. Vários trechos foram interditados. Seu Antônio, que precisava seguir viagem, se sentiu prejudicado. Está atrapalhando minhas coisas, né? O DENIT informou que neste mês houve um levantamento técnico de campo no local e que está sendo elaborado um projeto. Caso seja aprovado pela sede do DENIT em Brasília, o prazo para a implantação do equipamento é de 2 meses. Hoje é dia de futebol na tela da TV Verdes Mares. Daqui a pouco a gente mostra Guarani de Juazeiro e Ceará pelo Campeonato Cearense. Hoje tem futebol. O Ceará enfrenta o Guarani de Juazeiro no estádio Domingão, precisando de uma vitória para garantir a vaga para as semifinais do Campeonato Cearense. Caio César, boa noite. E a situação do Fortaleza? Cíntia, boa noite a todos. A situação do Fortaleza também é simples. O time já está classificado para as semifinais da competição, mas para garantir a primeira colocação precisa de uma vitória hoje diante da equipe do Horizonte no estádio Presidente Vargas. E é para lá que a gente vai agora para conversar com o repórter Luiz Costa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. É verdade, o jogo aqui no estádio Presidente Vargas promete ser bastante disputado, já que o Fortaleza quer essa liderança, como você citou, portanto vai com tudo, vai com força máxima para cima aí do Horizonte. O Horizonte que precisa também vencer para se firmar no grupo dos 4 primeiros e também garantir vaga na semifinal. Jogo disputado aqui no estádio Presidente Vargas e muito disputado também lá no Domingão, em Horizonte, onde se enfrenta o Guarani de Juazeiro e Ceará e onde está o repórter Caio Ricardo. Muito boa noite para você, Caio. Boa noite, Luiz Costa. Boa noite a todos. A missão do Ceará logo mais aqui no estádio Domingão também é simples, né? Garantir a vaga para as semifinais do Campeonato Cearense. Isso poderia já ter acontecido na rodada passada, quando empatou em 3-3 com o Icasa, deixou a vitória escapar. Para esse jogo, o técnico Sérgio Soares vai poupar 2 jogadores, o goleiro Luiz Carlos e também o atacante Magno Alves. É com você, Caio César. E além desses jogos, tem ainda Guarani de Sobral e Icasa no estádio do Junco em Sobral. E essa partida entre Ceará e Guarani de Juazeiro você acompanha ao vivo aqui na TV Verdes Mares, logo depois de Big Brother. Cíntia. Obrigada, Caio. Veja a seguir, muitos pais ainda não sabem das regras do Juizado da Infância para entrar nos cinemas com os filhos pequenos. Rebelião na cadeia de Marco, a 223 quilômetros de Fortaleza. Segundo a polícia, os 58 presos atearam fogo e destruíram as celas. Parte do teto cedeu. Para conter a rebelião, a polícia usou balas de borracha. 8 presos e um policial militar ficaram feridos. Neste momento, a situação está controlada. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a cadeia que estava com 58 presos só tem capacidade para 36. Já está em vigor há 3 meses a portaria do Juizado da Infância e da Juventude, que determina que crianças menores de 10 anos só podem ingressar em cinemas, teatros e circos acompanhadas de responsáveis e com documentação comprovada, que pode ser a identidade da criança ou a certidão de nascimento. Nós voltamos aos cinemas e ainda tem muita gente sem saber das novas regras. Seria a primeira vez que a pequena Kimberly, de 3 anos, iria ao cinema. Tudo estava pronto para uma tarde de muita diversão, se a mãe não tivesse esquecido a identidade da criança em casa. Infelizmente, né? Ou ligar para trazer ou então deixar para a próxima, né? Elas não entram por causa de uma portaria da Justiça. A norma determina que crianças de até 10 anos só podem entrar acompanhada dos pais se eles apresentarem documentos provando que são os pais. A segunda condição, se elas estiverem acompanhadas de algum representante com mais de 18 anos, que tenha autorização do pai e da mãe. A portaria é de janeiro desse ano e foi determinada pela juíza Alda Maria Holanda Leite, coordenadora das varas da Infância e Juventude de Fortaleza. A medida foi aprovada por boa parte dos pais. É importante porque são ambientes fechados, né? E você tem uma segurança de que essa criança vai estar acompanhada durante todo o evento que ele vai participar. Hoje existe pessoas que tentam aliciar crianças, né? E com a norma dessa você já evita muita coisa. Na presença do pai ou de um responsável que prove, com certeza vai ser bom e mais garantido, né? 28 agentes de proteção do Juizado da Infância e da Juventude fiscalizam se os cinemas de Fortaleza estão cumprindo a norma. Segundo eles, até agora nenhum estabelecimento foi autuado. A portaria estabelece multas aos cinemas que descumprirem a norma. Eles podem pagar uma multa até 20 salários mínimos por
desobediência, né? No caso, assim, cada vez que eles não cumprirem, que for percebido, né, pelo agente de proteção, então aí pode acontecer isso. Independentemente da idade, só entra no cinema com documento. Sem ele, o jeito vai ser curtir outra parte do shopping center. Nossos pais estão viajando e a gente não tem como pegar o documento, a gente esqueceu o documento. Desse jeito? Não tem jeito. Boa noite, até amanhã. CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você.